Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam. Imagens são apresentadas. Tamara Klink escreve em seu caderno, dobra uma lona e navega em alto mar. Não dava pra desistir, porque o único lugar mais próximo para onde eu podia fugir já era o ponto de chegada. Então a melhor maneira de desistir era concluindo a viagem exatamente como era o meu plano. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e introduz o tema Mulheres comandantes das suas próprias travessias e apresenta Tamara Klink, navegadora e escritora. Qual é a sua válvula de escape no desafio de empreender? Muita gente pensa em desistir no meio da jornada e é assim mesmo. Na travessia da Tamara Klink, escrever relatos sobre a viagem em forma de poesia foi, nas palavras dela, a tábua de salvação. Realmente, se a gente parar para pensar, é fundamental encarar os problemas, tentar organizar os pensamentos, mas encontrar, seja na arte ou no esporte, uma forma de tomar uma certa distância do momento presente também é um exercício precioso para o equilíbrio emocional que qualquer pessoa precisa, em qualquer jornada. O mais curioso é que de onde menos se espera, muitas vezes surgem insights, novas ideias fresquinhas para solucionar problemas e ninguém morrer na praia. Tamara e Patrícia estão sentadas lado a lado, em frente a uma plateia de fundadoras de startups, e Dani Junco, fundadora da Bit2Money, faz uma pergunta a Tamara. Estou muito emocionada como mãe, como empreendedora. E essa frase que você falou que e se essa menina morrer no mar? A gente escuta isso todos os dias. Quando a gente vai pedir dinheiro, quando a gente vai pedir um espaço, quando a gente vai alugar um espaço. Eles escutam a gente e eles pensam, e se essa menina morrer no mar? E eu queria saber como que a poesia entra na sua vida, como você recorre a ela, e se você pode ler alguma coisa pra gente. Os textos eram minha tábua de salvação, em muitos momentos. Eu comecei a entender que os diários, mais do que assim, formas de registrar o que a gente estava vivendo, eles eram ferramentas que me ajudavam a tomar recuo, tomar distância sobre o momento presente e poder digerir as emoções que eu estava sentindo. E foi um pouco assim que eu comecei a fazer esses diários. A poesia ela me dava uma liberdade, às vezes, de não buscar dizer o que eu queria dizer, mas descobrir ao longo do texto onde eu estava chegando, por quais caminhos eu ia passar. Então ela ia abrindo esses caminhos. Nunca começa um texto sabendo como ele vai acabar. Ao longo do texto que eu vou encontrando as respostas. E havia momentos muito duros, assim como o de tempestades, onde eu achava que eu ia morrer. E enquanto eu escrevia, eu ficava quase grata de estar vivendo esses momentos, porque ele me dava novos assuntos e porque o texto me ensinava assim, como lidar com os problemas. Eu me tornava menos vítima e mais protagonista enquanto eu escrevia. Porque os textos, eles ganham vida própria, né? Eles têm. Te conduzem e organizam o pensamento. Lê alguma coisa pra gente aqui. Então esse eu fiz em Calais, na França, quando eu cheguei. Ok. Risco. Não é sobre se lançar no abismo. Não é sobre adentrar o breu. Não é sobre vagar com a caneta no ar. O risco é um marco certo, reto, inconfundível. O risco não deixa margens nem pontas soltas. O risco que se risca não se desfaz. Como quando se escolhe partir para o alto mar. Como quando se parte para encontrar o tempo previsto. Como quando se conta as milhas para chegar. O risco é a borda das previsões. A fronteira. A cerca de arame farpado, através da qual dá para ver, fincada com estacas na terra firme. Dá um medo que só, mas o risco é o gerador da liberdade. O risco se faz ao riscar. Mas quando você estava chegando em Recife, você estava super emocionada, já avistando, era noite, e aí a sua família ia estar te esperando, você não sabia a festa que ia ter lá, né? Eu não sabia que tinha gente seguindo, gente acompanhando, que quando eu ia passar no Marco Zero de Recife ia ter gente dando tchau. Eu achei que era normal, assim, os barcos passarem, ter um monte de gente assim, acenando, né? Aí eu via um menino, assim, correndo, que nem louco, né, e parando embaixo do ponto de ônibus. Eu falei, coitado, ele vai perder o ônibus dele, porque chovia pacas. E não, era um menino que estava seguindo o barco. E ele corria para seguir o barco, para dar tempo de ele me ver chegar no porto. Eu não sabia nada disso. Quando eu chego em Recife, a primeira coisa que eu escuto, a primeira voz humana que eu escuto depois de 17 dias, foi a voz da minha mãe, dizendo, mas minha filha,
esse barco é muito pequeno. E eu fiquei feliz de ela só ter visto na chegada, né? Porque minha mãe já estava tensa. Facilitou bem. Acho que meu pai dizia que eu só ia chegar quando eu tivesse amarrado o último nó no cais. Ele sempre muito assim. Tava muito tensa, eu cheguei sem piloto automático, né? Eu tinha perdido eles numa tempestade, num pirajá, que foi um pouco forte. Eu cheguei sem rádio, VHF. Cheguei sem luz de navegação, a onda arrancou. Então eu cheguei assim com vários equipamentos que eu achava que eram fundamentais. Aparentemente não foram tanto. Sofri muito, mas eu queria tanto chegar que era isso. E chegou num ponto, assim, quando a gente estava no meio do Atlântico, onde eu não tinha, assim, por mais que em vários momentos eu quisesse desistir, não dava para desistir, porque o único lugar mais próximo para onde eu podia fugir já era o ponto de chegada. Então, a melhor maneira de desistir era concluindo a viagem exatamente como era o meu plano. Acho que isso foi algo que foi muito positivo para mim. Não poder voltar atrás, não ter a chance. Tenho certeza que se eu tivesse, antes de partir, sabido todos os desafios que eu ia encontrar, eu não teria partido. Quantas aqui já pensaram em desistir da empresa? E justamente porque eu não sabia, né, quais eram os perigos que eu encontraria, e eu parti mesmo assim, eu descobri que eu era capaz de vencer esses desafios. Justamente porque não tinha como não vencê-los, eu tinha que encontrar soluções, e foi isso que mais me ajudou. Teve muitos momentos onde eu tive muito medo, onde eu achei que tinha chance de tudo dar errado. Entrava muita água no barco, o barco era pequenininho, então às vezes vinha uma onda grande, molhava tudo, molhava as baterias, molhava as minhas comidas, molhava as cartas náuticas, molhava os equipamentos, eu ficava muito tensa. Quando esses equipamentos quebraram, achei que não dava para viver sem eles. Eu nunca tinha ouvido falar de navegador que termina a viagem sem piloto automático. Quando a gente está em solitário, a gente não pode só ficar na Barra do Leme, porque a gente não pode ficar na Barra do Leme o tempo todo, porque a gente também precisa comer, dormir, ir ao banheiro, então não dá pra gente ficar na Barra. Eu tive que passar mais de 30 horas na Barra, foi um pouco assustador, mas toda vez que eu estava em dúvida, ou que eu estava com muito medo, ou que eu deixava de ser racional e começava a deixar as emoções falarem por si próprias e tomarem o controle de mim, eu pensava, Tamara, sei que tá muito ruim, o mar tá muito grosso, o vento tá muito forte, mas fica calma, fica tranquila, porque no futuro você vai estar navegando em outras águas e tudo será muito pior. Então eu usava assim a projeção das navegações futuras como motivação para aguentar o tempo ruim. Acho que isso foi algo que me ajudou muito. Eu sempre pensava, talvez um dia eu esteja com essas mesmas condições, o mar muito mais forte, muito, muito pior, e ainda tenha icebergs ao redor, ainda seja muito mais frio, ainda tenha muito mais chuva. Então eu pensava, o que você está vivendo agora é um treino para quando as condições forem mais difíceis. E aí, de repente, eu começava a ver os problemas como aliados. Pensava, que bom que eu estou tendo a oportunidade de viver, né, uma tempestade que no fim não é tão forte assim. Eu acho que quando a gente muda as nossas referências e ouvir as histórias dos outros ajuda nisso, a gente começa a ser mais generosa com os contextos onde a gente é colocado. E ouvi também uma fala que me ajudou muito ao longo da viagem. Foi uma fala que eu ouvi da minha primeira patrocinadora da viagem, que foi a Luísa Helena Trajano. Eu estava muito nervosa no dia que eu apresentei o projeto para ela, porque foi no dia seguinte que ela lançou a campanha das vacinas, né, Unidos pela Vacina. Ela estava na capa de todos os jornais, todas as revistas. Você olhava no Instagram, só via ela, LinkedIn, só via ela. E eu tinha essa reunião já marcada há mais de um mês, porque ela tem uma agenda muito apertada. Aí eu falei, eu acho que ela vai desistir, porque ela está falando sobre um problema que é um problema global. Ela está se propondo a resolver uma questão que tem uma proporção gigantesca, que pode definir a vida ou a morte de milhões de brasileiros. O que ela vai, pensar de mim apresentando um projeto de barco? Achei que ela não ia nem dar bola, achei que ela ia anular a reunião, mas ela não anulou.
E quando eu cheguei na sala, com o meu pitch tudo pronto, a minha apresentação toda organizada, ela fazia perguntas, eu tinha que voltar pro fim, depois pro começo, depois pro meio. Aí não conseguia apresentar direito. Aí ela me cortava nas falas, porque ela já tinha ouvido o suficiente e não tinha chegado na parte triunfal do meu discurso. Aí ela olhou assim, eu tava muito nervosa porque eu sabia que era um barco pequeno, né? E isso não era uma coisa que dava pra esconder muito. Então eu achei que ela ia ficar com medo, achei que ela não ia levar muito a sério. E ela olhou assim... Tamara, esse é um barco meio velho, né? Eu falei, sim. Ela, é meio pequeno, não é? Eu falei, sim. Ela falou, eu acho legal isso. Porque você mostra que você pode fazer muito com pouco. Foram momentos muito mágicos. No começo da viagem, a gente tem que acostumar com a solidão. Ela é muito dura, né? Há momentos de muita carência, porque a gente cansa de ser nossa única e principal e exclusiva provedora de carinho. A gente não ouve a fala de ninguém para nos ajudar, para nos incentivar. Às vezes as falas que chegam são sempre cobranças, ou são sempre ordens, vai para lá, vai para cima, vai para baixo, mais para o norte, mais para o sul, está indo muito devagar, ou são notícias ruins que chegam para essas mini mensagens, e cansa, assim, cansa porque a gente não lembra mais porque a gente está lá, né? Porque a gente é humanas e as pessoas fazem falta. E às vezes chegar num novo porto era muito frustrante, porque depois de passar muitos dias sem falar com ninguém e desesperada assim, por afeto, né, de alguma pessoa, querendo encontrar e falar com os amigos, você chega no porto, a primeira pessoa que você vê é o chefe da marina, que te pergunta quanto tempo você vai ficar, quando você vai embora, e fala pra você pagar na hora. E você fala assim, mas moço... Dá um abraço. Dá um abraço. Era um pouco assim, ao mesmo tempo, depois de um tempo, talvez depois de vencer essa fronteira da falta que as pessoas fazem, você descobre que você é muitas. Né? Dentro de mim haviam muitas pessoas, havia a Tamara que era mais otimista, a Tamara que era mais pessimista, a Tamara que estava sempre com muita energia, a outra que tinha sempre muito medo. Né, e comecei a conversar assim, com essas muitas versões, e é mágico descobrir que a gente tem essas múltiplas companhias dentro de nós mesmas, e isso é algo que começa assim, me fazer falta, talvez agora que eu estou em terra. Tem uma importância muito grande esses momentos de estar consigo, né, os momentos de lembrar que a gente existe, que talvez a gente não precise de outras pessoas tanto quanto a gente pensa. E era assim um pouco uma descoberta de mim mesma, assim, de começar a abrir mão de vários códigos sociais ou culturais que a gente tem na Terra e começar a criar os meus próprios códigos. É a sardinha! No breu da noite, o barco de Tamara Klink é o único ponto luminoso em alto mar. E ela, já em terra, dá um abraço bem apertado em sua avó. Chegar foi quase triste. Eu houve um momento muito feliz da chegada, tava com muita vontade de ver e abraçar a minha avó, mas também era triste porque eu estava deixando esse momento para trás, né? Esse momento onde eu acordava com peixes voadores em cima do barco, onde de noite eu ficava tentando salvá-los com baldes, onde, né, às vezes quando o vento era muito forte, os passarinhos vinham pegar carona no barco, onde eu dormia e acordava quando eu queria. Então foi muito feliz, assim. Em um fim de tarde, Tamara, amarrada no mastro do seu barco, brinca, dando um impulso como se fosse um balanço. Acho que no começo da viagem eu me atinha muito... Atinha? Existe essa palavra? Deve existir. Ater, né? Mas é poesia. Tá poesia. Bom. Eu me atinha muito aos o que eu queria e ao como eu ia fazer para chegar lá. E o contexto que eu encontrei foi tão diferente, né, do que eu esperava. As condições e as oportunidades que eu encontrei eram tão distantes do que eu imaginava, que eu entendi que o principal era ter o porquê. O porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo.
Porque o porquê ele se adapta aos contextos, o porquê ele aceita as mudanças, o porquê ele nos leva para lugares que a gente não sabia que existiam, e a nossa imaginação ela é muito limitada perto do que o mundo real pode nos trazer, nos oferecer. A vida ela foi me mostrando outros caminhos, e esse porque é minha grande força, talvez. Uma outra mudança importante entre a Tamara de antes e a de agora é que ela acredita mais nos porquês do que os comos e os o quês. É a história do propósito. O porquê é o propósito, né? O como é o plano de negócios. E eu acho que a diferença de vocês também é que vocês têm mais sonhos de negócio. É a diferença entre o plano e o sonho. O sonho não sai da gente, né? Eu percebi também que em muitos portos por onde eu passava, as pessoas ficavam impressionadas com o tamanho do barco, porque eu estava pensando mais pra frente, estava pensando grande, mas começando pequeno, e começar pequeno não era um problema porque eu ficava protegida por esse sonho maior. Então era algo que me ajudava muito, assim. E as pequenas etapas que eu fui vencendo aos pouquinhos no começo, elas me ajudavam a ter mais confiança para continuar seguindo em frente, né? Aos pouquinhos, começando pequeno, crescendo e conquistando. E acho que talvez os riscos não fossem tão grandes no começo, assim, justamente por isso. Ou o seu olhar também, né? O seu olhar é outra perspectiva. Quer dizer, você tem uma lembrança de uma descrição de ondas horríveis de 25 metros. É outro olhar, né? E aí, de repente, as de 4, ou 5, ou 6 não eram tão grandes assim. Mas eu me inspirava muito também. Teve uma pessoa, né, que... A única pessoa da família que soube da viagem antes dela acontecer foi minha avó. Ela ficou com uma responsabilidade, né? Nossa, não contou pra mãe e pro pai. Ela não contou. Durante um mês eu preparava esse barco, eu mostrava pra ela e tudo. De geração, na idade da minha avó, dificilmente ela poderia ter tido a chance de sonhar, navegar, né? Até um século atrás, acho que até menos. Mas mulheres em barcos eram um sinal de má sorte, né? Então existe isso. Tem aquele poema de Pessoa que diz: ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarem, quantas mães choraram, quantas noivas em vão rezaram para que fosses nosso, ó mar. Então eram as mulheres que ficavam no cais dando tchau, né? Eram elas que ficavam chorando com a despedida, eram elas que ficavam tensas com a partida e sem saber se os homens voltariam. De repente, eu navegar, quando eu parti, não tinha mulheres me dando tchau, né? Tinha até homens dando tchau. Então, isso eu acho que mostra, assim, uma mudança muito importante, né? Que pra mim era uma responsabilidade permitir que outras mulheres pudessem sonhar com isso. Então, hoje pode ser que eu seja mais nova, todas as revistas vão falar isso, mais nova, brasileira. Eu espero muito que essa espécie de título não dure nada de tempo, né? Eu espero muito que de repente seja normal, assim, as mulheres navegarem, tanto na terra como no mar, e serem comandantes das suas próprias travessias, dos seus próprios barcos. Tamara Klink dá um abraço bem apertado em sua avó. Inovar é um pato com Amanda Sadi, Camila Pucci, Dani Junco, Daniela Leite, Daiane Molina, Elise Spader, Fernanda Calói, Fernanda Ribeiro, Maíra Pérez, Marina Ratum, Tamara Klink, Tatiana Pimenta, Thaís Fôlego e performances de Fernanda Fiuza. Elenco: produção executiva Clóvis Travassos, assistente de direção Denise Vieira, fotografia Thaís Taverna, produção Mari Palumbi de Sai Rodrigues, montagem Guta Pacheco, arte José Sampaio, trilha sonora original Bibi Cavalcante, direção Patrícia Travassos. Apoio: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.